Olá! Na nossa primeira videoaula da disciplina Informática aplicada à educação, vamos tratar dos seguintes conteúdos: a informática no ambiente educacional, um pouco do histórico da informática educativa no Brasil e faremos uma introdução sobre o uso do computador na escola como recurso pedagógico. Informática na educação significa a inserção do computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação. O computador, como meio de passar a informação, ele mantém, na maioria dos casos, a abordagem pedagógica vigente, apenas informatizando o processo instrucional e, portanto, conformando e fossilizando a escola, o que tanto o ensino tradicional quanto a sua informatização preparam um profissional obsoleto, e não é esse o papel da informática no ambiente educacional. O computador ele deve ser inserido na educação enfatizando uma abordagem construcionista. Abordagem esta pela qual o aprendiz constrói, por intermédio do computador, o seu próprio conhecimento. Isso mediado por um profissional qualificado que conhece as potencialidades da máquina, tanto do ponto de vista computacional quanto do pedagógico e psicológico. Vamos tratar agora sobre um pouco da história da informática educativa no Brasil. Ela começa na década de 70, quando o país dava os primeiros passos em busca da informatização da sociedade. Nessa época, o Brasil estava atrelado a medidas protecionistas, que significa o fortalecimento das atividades econômicas internas, reduzindo e dificultando ao máximo a importação de produtos e a concorrência estrangeira. Com isso, o país opta pela construção de uma indústria própria, no sentido de fomentar o desenvolvimento tecnológico e informacional do país. A partir disso, criou-se a SEI, Secretaria Especial de Informática, que era um órgão responsável pela coordenação e execução da Política Nacional de Informática. A SEI buscava a capacitação científica e tecnológica, com o objetivo de promover a autonomia nacional, a fim de fomentar e estimular a informatização, principalmente educacional, da nossa sociedade. No Brasil, os precursores responsáveis pelas primeiras investigações a respeito do uso de computadores na educação encontram-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Estadual de Campinas. Tanto na Universidade Federal do Rio de Janeiro quanto na do Rio Grande do Sul, o computador era usado na educação como um recurso de avaliação e simulação. Na Unicamp, o computador na educação era investigado através da linguagem Logo, uma linguagem de programação representada por uma tartaruga, na qual, através desta, nos comunicamos com o computador. O projeto Logo ele envolvia crianças preferencialmente de escolas públicas, que apresentavam dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e cálculo. Para mais informações sobre a linguagem Logo, assista um vídeo Linguagem Logo, Teoria e Prática, do professor Pimentel. Enquanto isso, a SEI, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a financiadora de estudos e projetos realizavam seminários em universidades, seminários importantes que contribuíram para a criação e desenvolvimento de vários projetos e programas, além de recomendações. Uma das recomendações importantes era que o computador na escola fosse encarado como um meio auxiliar ao processo educacional, como meio de ampliação das funções do professor e jamais para substituí-lo. Dentre esses projetos e programas que mereceram destaque na área da informática educativa em nosso país e foram criados
e desenvolvido desde o final da década de 70 estão o Projeto Educom, aprovado em março de 1983, o Programa Ação Imediata em Informática na Educação, proposto em fevereiro de 1986, o Projeto Formar, lançado em 1987, Proninf, efetivado em outubro de 1989, o Planinf, aprovado em 1990, e o Proinfo, criado em abril de 1997. Acredito que é o único que permanece em ação atualmente. Vamos agora tratar de maneira sucinta algumas características de cada um desses projetos e programas que fizeram parte do histórico da informática educativa no Brasil. O primeiro deles foi o Projeto Educom, primeiro e principal projeto público a tratar da informática educacional. Agregou diversos pesquisadores dessa área e teve por princípio o investimento em pesquisas educacionais, além da meta de levar computadores às escolas públicas para possibilitar as mesmas oportunidades que as particulares ofereciam. O Projeto Educom era um projeto de pesquisa voltado para as escolas de segundo grau. O Programa Ação Imediata em Informática na Educação, como o próprio nome remete, priorizava a ação e o agir. Objetivava a capacitação de professores de primeiro e segundo grau, o incentivo à produção descentralizada de software educativo. Também propunha a convergência de esforços do setor educacional para a busca de uma autonomia tecnológica do país e uma capacitação nacional, para que a sociedade brasileira fosse capaz de assumir o seu próprio processo de informatização, colaborando para o desenvolvimento socioeconômico e político do país. O Projeto Formar objetivava formar educadores de vários órgãos através de cursos de especialização, com a finalidade desses professores implantarem centros de informática educativa, os CIEDs, que tinham o propósito de atender alunos e professores de primeiro e segundo graus e de educação especial, além de possibilitar o atendimento à comunidade em geral, constituindo-se num centro irradiador e multiplicador da tecnologia da informática para as escolas. Proninf, Programa Nacional de Informática Educativa, visava o apoio ao desenvolvimento e à utilização da informática nos ensinos de primeiro, segundo e terceiro grau e na educação especial, o fomento à infraestrutura de suporte relativa à criação de vários centros, distribuídos geograficamente por todo o país, e a consolidação e integração das pesquisas, bem como a capacitação contínua e permanente de professores. Tanto o Programa Ação Imediata quanto o Proninf visavam a capacitação contínua e permanente de docentes. Planinf, primeiro plano de ação integrada. Assim como o Proninf, destacava-se pela necessidade de um forte programa de formação de professores, acreditando que as mudanças só deveriam ocorrer se estivessem amparadas em profundidade por um forte programa de capacitação de recursos humanos. O programa defendia a necessidade de implantação de 553 núcleos de informática na educação em todo o país. Proinfo, Programa Nacional de Informática na Educação, funciona de forma descentralizada. É um programa criado para promover e introduzir as tecnologias de informação e comunicação nas escolas públicas de ensino médio e fundamental. O Proinfo é praticamente uma releitura do Proninf, só que ele possui um maior incentivo financeiro, é o mais abrangente entre todos os programas, estando presente no território nacional através de seus núcleos de tecnologia educacional, na qual os profissionais que trabalham nesses núcleos auxiliam as escolas em todas as fases do processo de incorporação das novas tecnologias. Vamos agora abordar
uma pequena introdução sobre o uso do computador na escola como um recurso pedagógico. Segundo Tajra, o computador dentro do ambiente escolar é definido como uma ferramenta pedagógica capaz de potenciar a aprendizagem de campos conceituais nas diferentes áreas do conhecimento, de introduzir elementos contemporâneos na qualificação profissional e de modernização da gestão escolar. Com a utilização do computador na educação, é possível ao professor e à escola dinamizarem o processo de ensino-aprendizagem, com aulas mais criativas e motivadoras e que despertem nos alunos a curiosidade e o desejo de aprender, conhecer e fazer descobertas. Percebe-se que a dimensão da informática na educação não está, portanto, restrita à informatização da parte administrativa da escola ou ao ensino da informática em si para os alunos. Nas próximas videoaulas, dando continuidade ao item O uso do computador na escola como recurso pedagógico, iremos tratar de 3 softwares educativos. O primeiro deles é o CMAP Tools, que é um software de autoria de mapas conceituais. Será abordado na videoaula Unidade 1, Parte 2. O segundo é o HQ, que é um editor de histórias em quadrinhos. Será tratado na videoaula Unidade 1, Parte 3. E, por fim, objetos de aprendizagem, que são ferramentas interativas que favorecem uma melhor assimilação do conhecimento através de simulações e animações de fenômenos. Será exposto na videoaula Unidade 1, Parte 4.